Olá, eu sou Gilmar Passos e eu ajudo pessoas a fazer uma leitura de mundo a partir da Bíblia, mostrando que não há diferença entre a realidade do tempo presente com aquela das pessoas que estão inseridas na Bíblia, para que sejam superadas as diversidades do dia a dia. E nesta palestra você vai aprender como libertar a sua consciência para encontrar a sua liberdade. A verdadeira liberdade proporciona brilhantismo entre as pessoas, entre elas e o seu habitat. A liberdade é forte, ele destrona a falsidade, a insegurança, proporcionando o equilíbrio harmonioso, garantindo a segurança e o sentido da vida, não só entre os seres humanos, mas entre estes e todo o universo. A liberdade permite o crescimento pessoal e de cada pessoa e, consequentemente, da sociedade. Mas existem bloqueios para essa liberdade, que é o dualismo, é um desses bloqueios, porque separa o mundo em dois, espiritual e humano. Quer dizer, o espiritual é do céu, o humano é da terra. O humano e o divino estão sempre separados. A oração da ação, a teoria da prática, o sagrado, que é a igreja, é Deus, e o profano, que é o mundo, o ser humano de outro. E disso também tem a inversão de valores. A inversão de valores culturais, educacionais, que infiltrado na mídia desenvolve informações rápidas com poucas reflexões. Faz a troca do produto pela marca. O incentivo da prática sem reflexão, a troca de valor da consciência de ser povo para ser massa de consumidores. Isto porque a massa não usa a arte de pensar e simplesmente consome o que lhe é oferecido. E aí tem também a perda do simbólico. A ideologia capitalista neoliberal acabou descobrindo o poder dos símbolos e usa-os a partir de uma linguagem unidimensional na divulgação de seus ideais. O que destrói o símbolo é a linguagem unidimensional, porque traz em si uma linguagem que induz as pessoas à prática de consumo sem reflexão. Outro problema, o individualismo. A destruição da identidade da pessoa para que ela busque identificar-se nas coisas individuais. Valoriza a consciência unidimensional para tornar a pessoa particularizada, onde tudo gira em torno dela. E aí, eu acredito que tem alguns sonhos. Quem sabe você sonha com a liberdade para viver melhor. Talvez você sonhe em ser livre para pensar, para planejar e agir, porque sabe que seu pensamento, suas ideias são contribuições verdadeiras para proporcionar brilhantismo entre você e as pessoas e entre elas e o seu ambiente de convivência, tanto familiar, religioso e social. A liberdade vencedora. Quem sabe seja o seu desejo de ter liberdade para vencer as situações falsas que você encontra no dia a dia, proporcionando para você e as demais pessoas equilíbrio harmonioso, garantindo a segurança e o sentido de viver, não só entre os seres humanos, mas entre estes e todo o universo. Talvez você quer ter liberdade que permita viver com mais tranquilidade, juntamente com a sua família, numa sociedade que respeita a vida humana e cria situações favoráveis para a felicidade. Mas eu quero apresentar uma grande descoberta. Quando eu me deparei com a realidade deste mundo, isto ainda na minha adolescência, sofri amargamente dentro de mim por não saber o que fazer. Mas o meu sofrimento não era individualista. Eu sofria por não ver um ambiente melhor para mim e para as pessoas que eu amava. A realidade deste mundo que eu encontrei foi pessoas vivendo ilusão e sustentando ferrenhamente que isto trazia felicidade. Mas eu pensava que por ali não era o jeito correto de pensar e acreditar,
mas ao mesmo tempo não sabia o que dizer. Eu percebia que as pessoas investiam o valor da vida e acreditavam mais naquilo que viviam, daquilo que viam nos programas de TV e rádio. Posteriormente percebi que além desses sistemas, as transmissões errôneas de valores também ficam por conta dos sistemas dominados pela internet. Além disso, tem muitas pessoas na convivência, naquelas conversas do nosso dia a dia. Sabem, tudo isso, nesses sistemas, muitas pessoas entregam-se com muita força. Mas o que mais me angustiava era ver que algumas pessoas que sofriam e agem sem reflexão, apenas como massa de pessoas manipuladas, eram pessoas que diziam que tinham fé, algumas com boa aparência perante a sociedade. Para buscar entender o que estava acontecendo neste mundo com essas pessoas, eu me aprofundava em leituras bíblicas, mesmo sem conhecimento teológico. Ao ler os textos bíblicos, eu não usava a técnica de leitura, onde se cria um conceito antecipado e vai buscar na Bíblia algum trecho que justifique o conceito formado. Então eu passei a mergulhar nas escrituras bíblicas sem conceito formado para criar um conceito que fosse luz para o que eu estava vivenciando e experimentando. Desse modo, fui percebendo que a Bíblia relata situações parecidas enfrentadas pelos personagens conhecidos por nós que lemos a Bíblia ou ouvimos as narrativas dela. A partir daí, passei a me divertir em perceber as técnicas que os grandes personagens bíblicos, motivados pela fé, encontravam. Eles encontravam os elementos pela fé e os desenvolviam em comunidade, mostrando as saídas para os seus problemas e os das diversas comunidades. Então, eu cheguei a concluir que realmente hoje podemos usar as mesmas ferramentas do contexto da atualidade. Compreendi que as pessoas são carentes de liberdade e na busca dela, muitos acabam pegando atalhos dificultando a chegada da felicidade plena. Esses atalhos podemos chamar, junto com Leonardo Boff, de pseudo-transcendências, que são todo e qualquer tipo de objetos de consumo ou de alienação que produzem efeitos rápidos e alucinógenos, como as drogas. E aí, sobre a liberdade, eu aprendi algumas coisas. Primeiro, que a verdadeira liberdade é subjetiva e aberta e proporciona brilhantismo entre as pessoas e entre elas e o seu habitat. Outra coisa que eu aprendi, que a liberdade é forte e destrona a falsidade, a insegurança, proporcionando equilíbrio harmonioso, garantindo a segurança e o sentido da vida, não só entre os seres humanos, mas entre estes e o universo. E aí aprendi também 2 ações para alcançar a liberdade. Após esta história que tem acontecido comigo, vamos agora aprender como transformar os problemas sociais em liberdade, paz e felicidade. A primeira coisa a fazer é criar um ambiente saudável. Para encarar de frente de modo positivo, cheio de esperança, a situação problemática da sociedade, é indispensável criar um ambiente saudável de valorização da pessoa como ser de descobrir-se no outro. No ambiente saudável, a liberdade deixa de ser somente do indivíduo e passa a ser do indivíduo para o outro, e assim todos crescem juntos. E a liberdade aberta, onde o indivíduo aberto ao mundo do outro, das outras pessoas, relaciona-se ideologicamente a partir da sua interioridade, na acolhida da interioridade das outras pessoas. Algumas pessoas me perguntam como é que se consegue criar um ambiente de liberdade. A resposta é simples. Para isso é necessário pensar que tudo se começa a partir de você. Mas uma pessoa, para partilhar as ideias coerentes da fé, da sua comunidade religiosa e da sociedade.
E agora, lembre-se que o cristianismo começou com um grupo pequeno de homens, de mulheres, de crianças, muitos deles desprezados pela sociedade. Quando as ideias de uma liberdade aberta encontrar espaço em sua vida e você puder partilhar naturalmente com outras pessoas, irá abrir um ambiente onde você vai se sentir amado e livre para pensar e transformar as suas ações e influenciar outras pessoas a fazerem o mesmo. Você vive num ambiente que você ajuda a criar. Grave esta palavra. Esta frase, aliás, você vive num ambiente em que você ajuda a criar. Outra coisa é criar consciência de liberdade subjetiva aberta. O que o ser humano não pode esquecer é que foi criado para a liberdade de criar em si mesmo a liberdade, ou seja, de criar maturidade para decidir pela verdadeira liberdade que é subjetiva e aberta. O que vier contrário a isto é pecado e destruição humana. O ser humano é um ser de decisão e se encontra entre a decisão de escolher entre alimentar o pecado ou a liberdade. Mas uma decisão correta só acontece mediante uma maturidade na linha da liberdade subjetiva aberta. A salvação é de pessoas livres que desenvolvem habilidades espirituais para sair da situação de pecado e se lançam no caminho da libertação. Quem vive na liberdade descobre que é o amor, o perdão, a misericórdia e a felicidade. Na liberdade, não há cruz que não seja vencida. Não há realidade de destruição que não seja transfigurada. Pela liberdade, as correntes que aprisionam os pulsos são quebradas. As situações de destruição são postas em construções. A morte é vencida pela ressurreição. É na certeza de que somos livres, que vivemos com dignidade, proporcionando uma relação responsável e digna. Pela liberdade subjetiva aberta, reconhecemos ser pecadores, nos abrimos para a vida que é conversão, vencemos o pecado, que é fechamento à vida e regressão para a morte, criando naturalmente ambiente digno de se viver. Há duas ações para alcançar a liberdade. Primeiro, atuar com espontaneidade. Ser espontâneo é ser autêntico e provocar autenticidade. Jesus é um exemplo disso. Sua espontaneidade desnorteava os opositores do projeto do reino de Deus. Permitia que ele se aproximasse dos marginalizados, social e religiosamente, atraindo pessoas para o verdadeiro culto a Deus, que é espontâneo e não precisa de máscaras. A espontaneidade poderá nos ajudar a quebrar muitos tabus que o sistema neoliberal globalizado criou em nós, que é o tabu de dialogarmos conosco, com as demais realidades criadas e com Deus, de sermos espontâneos e autênticos. Que sejamos como a mulher samaritana, abertos e acolhedores a Jesus e deixemos que a espontaneidade dele crie espontaneidade em nós para dialogarmos com o sistema econômico que tanto nos aprisiona e tira o nosso direito de adorar a Deus de modo puro e verdadeiro. Também, outra coisa que devemos aprender, atuar com criatividade. A criatividade é o fruto de uma larga experiência de vida. Usar a criatividade é usar por um instante toda uma experiência de vida e conhecimento. Consideramos agir com criatividade quando se tem uma bagagem de experiências positivas adquiridas por um processo, às vezes lento e doloroso, que permite a possibilidade de se reagir positivamente em situações inesperadas. Ser criativo, porque Deus é criativo. Fundamentados na teologia da criação, notamos que Deus usa de criatividade para criar todas as coisas e dotou os seres humanos de ações doadas por Ele como criatividade. No Novo Testamento é percebido
o ato criacional de Deus em Jesus de Nazaré. Deus nos criou com criatividade para que estejamos criativos ao enfrentar as nossas batalhas de cada dia. E aí nós temos os grandes obstáculos para vencer todos esses problemas e para abraçar a liberdade subjetiva aberta. Uma delas é pensar unicamente e exclusivamente em si mesmo. Eu quero chamar a atenção para o seguinte: até aqui nós não estamos falando que isso está ausente de pessoas que rezam. Pode estar dentro de mim também e eu preciso me libertar. Se estiver em você, você precisa se libertar. Então, desses obstáculos. Então, pensar unicamente, exclusivamente em si mesmo é um grande erro. Então, toda a Bíblia, toda a proposta da Bíblia, a proposta de Jesus é uma liberdade aberta. Então, fuja disso. Fuja, se você ainda tem uma liberdade onde você pensa unicamente em você mesmo, quebre isso. Busque ajuda. Não aprofunde esse tipo de liberdade. Um outro problema grave que pode nos afetar é não tolerar as diferenças de pessoas. Ou seja, quando pensa em si mesmo, você não aceita o outro jeito das outras pessoas. Então elas não se tornam amigas, se tornam inimigas sua. Se esse é o seu problema, busque ajuda. Se for possível, uma ajuda psicológica, ou então busque um psicólogo. Mas busque alguém que lhe ajude. Não deixe que esse pensamento da não tolerância domine a sua vida. Um outro problema grave é achar-se o dono da verdade absoluta. Então você não é o dono da verdade absoluta. Então a outra pessoa, ela tem também verdade, tem valores que vão lhe ajudar a abrir o seu espaço para que a outra pessoa entre, é você crescer. E como vencer a liberdade fechada para você se lançar numa liberdade subjetiva aberta? É pensar macro e além de um pensamento pequeno para um pensamento maior, onde não está você sozinho, mas existe um universo maior e você está inserido nele. É aceitar que você não é único no mundo. É também aceitar que você é passível de erros, você não está 100% correto, você não é perfeito, você é uma pessoa que está cada vez mais buscando se completar, se aperfeiçoar, ainda não está perfeito. Então você é passível de erros. Também, talvez o mais importante de todos, é acreditar que a chave de melhorias para os seus pensamentos coerentes e suas atitudes mais humanas só você tem. Você é o agente de mudanças para a sua vida. E assim eu finalizo esta palestra para agradecer com todo o carinho de você ter prestado atenção em tudo isso aí. E espero que tenha contribuído bastante para a sua vida e que você possa crescer com essas dicas, com esses vídeos. Quando for possível, reveja esses vídeos aí para pegar essas informações. E muito obrigado e fica com Deus. Um grande abraço.